Oi, meus amores, como estão? Espero que todos, na medida do possível, sempre caminhando com fé e esperança. Queremos agradecer pela oportunidade, pelo imenso prazer de estarmos aqui de novo para refletirmos sobre a palavra do Cristo, que trouxe para nós tantos ensinamentos produtivos. Queremos agradecer também a direção da casa, que sempre solicita nos dar a oportunidade de trabalho. Então hoje nós iremos estudar um pouquinho, ler um pouquinho, refletir sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, que está no capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um capítulo muito grande e ele se sintetiza mais no estudo da parábola, e em alguns outros livros se encontra essa palavra com outra denominação, também com os trabalhadores da vinha e também com a parábola dos trabalhadores e dos diversos horários de trabalho. Mas todas as três denominações referem-se à mesma parábola. E teremos também, depois do estudo da parábola, algumas instruções dos Espíritos, que nos são trazidas por Constantino, Erasto, Henri e o Espírito de Verdade. É só nisso, baseado nesses estudos, que o capítulo se encerra. Então nós iremos estudar um pouquinho sobre ele para a gente poder compreender bastante, na medida do nosso entendimento e da nossa compreensão atual, o que ficou para nós, o que nós podemos extrair dessa parábola tão bonita e tão maravilhosa, com tantos ensinamentos. Então vamos começar estudando a parábola dos trabalhadores da última hora, que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Quer dizer, é uma parábola bem extensa. Nós vamos fazer a leitura, ela está aqui bem resumida, bem sintetizada. Depois a gente retorna para estudarmos os pontos principais que ela nos traz e fazer um paralelo com a nossa vida atual, com a nossa vida prática. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira do dia, viu outros que estavam ociosos na praça. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for razoável. Eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e disse: por que permaneceis aí o dia inteiro? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz ele então: ide vós também para a minha vinha. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, os que tinham ido perto da hora 1/10 receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, julgaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e o calor? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te causo dano algum. Não ajustastes tu comigo 1 denário por dia? Toma o que te pertence e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim,
os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então vamos dar uma análisezinha. Em primeiro lugar, outras coisas a gente vai analisar mais à frente, mas o que é importante a gente falar aqui, que quando o pai de família sai para assalariar trabalhadores, ele sai para contratar trabalhadores, assalariados, para trabalhar na sua vinha. Que seria a sua vinha? A sua plantação, colheita e transformação das uvas, também isso é uma videira, das uvas em vinho. Porque naquela época, 3 coisas eram básicas na mesa do povo, que era, no caso, o trigo para a execução dos pães, o peixe, que era a fonte de proteína, e o vinho. Eram coisas que não faltavam à mesa. Continuando aqui, falaremos do denário. Esse denário aqui era uma moeda de prata de grande circulação naquela época. Era, assim, de modo geral, o pagamento de um dia de trabalho de qualquer trabalhador. E na época, o poder de compra desse denário correspondia mais ou menos à compra de 8 quilos de pão. Continuando aqui, nós poderíamos ver também mais à frente o que significaria, de ensinamento para nós, esses homens que estavam ociosos na praça. E perto da hora sexta, o trabalho começou às 6 horas da manhã, então essa hora sexta seria às 9 horas da manhã, a hora nona seria ao meio-dia e a hora 1/10 às 3 da tarde, e depois ainda mais trabalhadores que foram contratados também para a última hora, que seriam às 5 horas da tarde, às 17 horas. Outra coisa que nós podemos ver aqui é que o senhor da vinha, ele tinha um outro personagem abaixo dele que era responsável pelo pagamento determinado pelo senhor da vinha. Continuando, aqui nós não iremos ressaltar nada, porque já está tudo explicadinho, como foi no início. Aqui também nós iremos retornar para explicarmos melhor e refletirmos melhor. Então, o que a gente pode pensar? Que esta parábola, ela serve muito de alento e de esperança para todos nós, os que se arrependem da vida que levam e, embora se considerem distantes dos valores espirituais, almejam a conquista desses valores. Então, nós podemos dizer que Jesus, como sempre, estava ensinando aos seus discípulos, quando imediatamente ele, numa determinada ocasião de ensinamento que se tornava propício, que Jesus aproveitava todas as pequenas ocasiões, os pequenos momentos para trazer ensinamento para todos nós, certo? Então, nós podemos também dizer que essa vinha, e além de ser essa videira, a plantação e a colheita, nós também podemos dizer que é um campo de trabalho espiritual. Trabalhar na vinha do Senhor seria isso, exatamente, ok? E quando lá o irmão também fala que o outro tem olho mau, a gente pode refletir sobre o que Jesus quis dizer para nós, que esse olho mau seria o quê? A gente ter sempre muito cuidado com os malefícios da inveja e do egoísmo, Se ele fiz um trato, cumpri um trato, recebi pelo tratado, pelo que foi tratado, não tenho que me preocupar com o outro. E isso muitas vezes nas nossas vidas, a gente trazendo para a nossa vida, prejudica a gente, que a gente às vezes se preocupa mais com o que está acontecendo com o nosso semelhante e nos relaxamos um pouco do verdadeiro centro que tem que ser a nossa própria conduta. Então, temos que focar na nossa mudança, na nossa transformação e no nosso compromisso. Então, é por isso que Jesus nos deixa aí, através dessa parábola, esse ensinamento muito grandioso. E podemos dizer também que esses
escolhidos, como é dito ali no slide anterior, seriam aqueles que já tomaram consciência do seu verdadeiro papel no mundo, na vida, nas relações com os seus semelhantes, quer dizer, no trabalho da vinha, no trabalho espiritual que todos nós temos que exercer para auxiliar na transformação do universo, do planeta e dos nossos semelhantes, através, da gente mudar também o nosso comportamento, exemplificando isso para as pessoas às quais convivemos, certo? Esse slide aqui é muito interessante para a gente pensar assim, ó, nunca é tarde. Se de repente eu me sinto afastada dos valores espirituais, eu posso dizer assim, agora deixa para resolver depois, eu não tenho mais condição de me modificar. E isso é um ledo engano. Em qualquer época de nossas vidas, nós podemos reverter a nossa caminhada e voltar para o prumo, voltar para o caminho de trabalhador, certo? De trabalhador na vinha do Senhor. Então, essa conquista desses valores, essa mudança de comportamento, esse despertar das nossas virtudes pode acontecer em qualquer momento e o Cristo ali nos deixa completamente conscientes disso. Não importa em que hora a gente desperta, o que importa é despertar. O presente é a nossa grande oportunidade de realização. Então a gente precisa investir no hoje, no agora. A gente precisa valorizar esse futuro que se descortina à nossa frente, O que passou, passou. Vamos seguir em frente, vamos desatar os nós e vamos tirar as algemas que nos aprisionam aos nossos erros do passado e vamos caminhar agora para uma vida nova, esquecendo aquilo que passou, Nós já poderíamos, de repente, já termos sido chamados, mas ou ainda não tínhamos maturidade suficiente, disciplina suficiente, compreensão suficiente para atender o chamado. Ou então não ouvimos, tão voltados que estávamos para outras coisas ligadas mais à materialidade. Então, agora ouvimos o chamado, vamos aproveitar e não vamos retornar para o caminho indevido. Vamos seguir retos, vamos seguir em frente. Então, continuando aqui no nosso slide, vamos agora fazer um paralelo com a parábola na seguinte leitura que vamos fazer. O reino de Deus, como começa lá na parábola, A gente voltando, não precisa voltar lá no slide, o reino de Deus é semelhante a um pai de família. Quer dizer, esse reino de Deus é esse mundo de regeneração que a gente sabe que estamos em transformação, em caminho para conseguirmos estar neste mundo, aqueles que para isso trabalharem e tiverem merecimento suficiente, Os obreiros da primeira hora, aqueles que começaram o trabalho, os missionários, os profetas, que trouxeram a palavra, que foram os enviados do Cristo e que jogaram a semente que agora temos que ter certeza e colhermos, para ajudarmos na colheita. Então, os primeiros foram os profetas. O administrador é Jesus, o responsável pelo pagamento dos trabalhadores da vinha. O pai de família é Deus que está acima e coordenando tudo, sempre misericordioso, bom e justo, nos orientando e nos aconchegando para que estejamos sempre bem. A vinha é o universo, o trabalho da transformação do planeta. Os trabalhadores somos nós, esses novos trabalhadores. Somos nós, os seres humanos, é a humanidade. O trabalho na vinha é o trabalho no bem, é o trabalho na nossa melhoria, é o trabalho investido na nossa evolução espiritual, naquilo que eu já falei, no cultivo das nossas virtudes que às vezes estão adormecidas por falta de serem trazidas à tona e serem incentivadas à prática. As horas, essa parte é uma parte muito importante.
podemos quantificar os valores da alma. Os valores da alma não têm uma hora, um tempo correto. Esse tempo aqui está sendo dado de forma diferenciada. Está associado à relação que nós passamos a ter com Deus, não importando em que momento, e também com o nosso compromisso demonstrado a partir do momento que atendemos o chamado de trabalhar na vinha do Senhor, certo? Esses chamados, eles vêm pelos nossos emissários espirituais, ele vem pela doutrina, pelos estudos, pelo convívio com as pessoas, e muitas vezes também os chamados vêm através das dores que sofremos, dos golpes que a vida nos dá, de repente das perdas, às vezes desses problemas, todos esses revertérios, esses problemas que acarretam na nossa vida, são os chamados que buscam nos trazer para o caminho reto, certo? Para que a gente se esforce na aquisição de virtudes. Então, o salário, que seria esse salário? A felicidade. Seria a felicidade da consciência tranquila e seria aquele estado de bem-aventurança que o Cristo prometeu para todos nós através do dever cumprido, do exercício do bem, da prática da caridade. Continuando aqui, é fundamental observar o interesse, a responsabilidade, o carinho com que nos dedicamos ao trabalho. Então não adianta, você chegou no trabalho às 6 horas da manhã e saiu às 6 horas da tarde, mas você foi contrariado, aborrecido, fez tudo com má vontade, não se dedicou, não se comprometeu. De repente você vai e trabalha uma pequena parcela do dia, uma pequena fração do dia, e você deu tudo o que você tinha, você se comprometeu, você foi produtivo, você foi amigável, amoroso, então você foi rentável. Então, o que importa é isso, o interesse, a responsabilidade, o carinho e o amor que você coloca no seu trabalho da vinha. E isso é que o Cristo nos trouxe, fazendo essa divisão de tempos e horários. O termo "estava na praça" simboliza a despreocupação de parte da humanidade com a sua própria espiritualização. Então, muitas vezes, cada um de nós está num patamar evolutivo, né? Nós estamos em situações de entendimento, de compreensão e de aceitação diferente. Assim, embora exista trabalho para todos, é só nós nos comprometermos, mostrarmos esse interesse, essa responsabilidade, esse carinho, que existe trabalho para todos nós. Só que o trabalho só aparece quando estamos prontos. Então nós podemos lembrar lá da página de rosto, né, do nosso lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então que a gente esteja sempre vigilante para estarmos sempre prontos a contribuir da melhor forma que nós pudermos nesse trabalho do Senhor, tá? E às vezes estar na praça está se representando o quê? As pessoas que ainda não despertaram para a sua própria espiritualização, as pessoas que ainda estão voltadas para os prazeres exteriores, para a materialidade, e estão pensando ainda só na brincadeira, no lazer. Não que isso não seja bom, que não faça parte da vida, tudo faz parte da nossa vida, mas a gente tem que sempre estar voltada para o céu, o nosso olhar, pedindo sempre a proteção divina, pedindo sempre a interferência da espiritualidade em nossas vidas, porque é exatamente isso que nos dá alento para continuar na luta do dia a dia. Então, estar na praça significa ainda não acordei, o chamado está acontecendo, mas eu estou me colocando cego, surdo e mudo. É o tal que ainda a gente pode falar, né, que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nem todos ainda estamos despertando para isso, mas que possamos mudar o nosso rumo.
Agora eu vou entrar aqui um pouquinho, na parte que eu falei das instruções dos espíritos. Então eu estou aqui em Constantino, que era, no caso, ele foi um imperador romano, tá? Que governou o império até a sua morte. E ele nos deixa, no livro do Evangelho, algumas orientações maravilhosas, muito pertinentes para nos adequarmos a essa parábola, tá? Então, os obreiros da última hora têm direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. A gente, às vezes, aqui na nossa casa espírita e tudo, conversamos um pouco sobre isso com algumas pessoas. A gente, enquanto abraçamos a doutrina espírita, quando somos cristãos, quando absorvemos, colocamos, introspectamos essa opção de vida, a gente tem que estar sempre preparado, porque não sabemos em qual momento a espiritualidade pode nos acionar para que nós possamos auxiliar em algum momento algum dos nossos irmãos, tá? Então esse salário que é falado aqui é o salário da nossa realização pessoal, salário da satisfação que dá de ser útil ao outro, é a autorrealização, é a felicidade, é o bem, é o dever cumprido, é o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, que um é reflexo do outro, tá? Mas para isso a gente tem que mostrar boa vontade. Não existe quantitativo de qualidade, não importa o trabalho que se faça na vinha do Senhor. Pode ser o trabalho mais insignificante para o trabalho mais responsável, de maiores responsabilidades. Todos têm que ser feitos com interesse, amor e boa vontade, certo? E temos que estar, como está dizendo aqui, e como eu acabei de enfatizar, sempre ali, pronto para auxiliar, para colaborar nessa implantação do reino de Deus entre nós. Esse nosso retardamento em compreender, em ouvir o chamado, em atender o chamado, ele não pode ser fruto da preguiça. Eu não quero, deixa que eu resolvo depois, eu tenho mais o que fazer, eu quero fazer. É claro que existem momentos na nossa vida que a gente tem que se voltar para a nossa vida material, mas nunca podemos abandonar, virar as costas para esse processo de maturidade espiritual ao qual todos nós devemos passar e devemos investir, certo? E também não seja motivo levado pela má vontade. Não estou nem aí, virei, eu quero só isso, eu quero só aquilo. Não, nem pode ser preguiça, nem pode ser má vontade, tá? Laborioso apenas lhe faltava o labor, quer dizer, aqueles homens que estavam lá na praça e que foram contratados em horas alternadas, eles eram trabalhadores. Apenas estava faltando a eles a oportunidade de desempenhar o papel daquele trabalhador ali na vinha do Cristo, trabalhar para a melhoria. E faltou-lhe a oportunidade. Quando a oportunidade surgiu, o que eles fizeram? Imediatamente atenderam. Eles também podiam pensar, eu vou trabalhar só um pouquinho, não vou nem receber nada. Não recusaram o trabalho, independente se iriam ser pagos ou se não iriam ser pagos. Então, isso é outra coisa muito interessante que a gente precisa deixar bem esquematizado na nossa cabeça, tá? Quando essas pessoas que apresentam uma boa vontade para o trabalho, isso quer dizer que o chamado repercutiu na pessoa. Que você pode ser chamado e trabalhar pelo ouvido, ser pelo outro, não me liguei, nem a mínima. Ao ouvir o chamado, a gente tem que aceitar sem pensar, para que a gente possa fazer o melhor na nossa vida. Continuando então aqui nos ensinamentos que Constantino traz para nós podemos ver o que ele diz para nós espíritas. Bons espíritas, meus bens bem amados,
sois todos obreiros da última hora. Como nós falamos, né, que os profetas tinham sido os obreiros da primeira hora, nós somos o obreiro da última hora e temos direito ao mesmo salário, desde que mostremos o mesmo afinco que os nossos queridos precedentes. Viestes quando fostes chamados, ou não, não sabemos já quantos chamados já tivemos, quantas vezes nos tornamos assim impermeáveis a esse chamamento, mas agora não dá mais para voltar. Agora nós temos que seguir em frente, trabalhar, ver a responsabilidade nossa enquanto cristãos, mas sabemos também que junto com essa responsabilidade, quanto consolo, quanto fortalecimento espiritual isso traz para nós. Então que a gente faça por merecer sermos chamados de trabalhadores da vinha do Senhor. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Então não sabemos quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de sermos chamados e não assumimos a responsabilidade, ou assumimos, mas de forma leviana. Então é a ocasião, né, de assumirmos esse trabalho de forma bem completa, de forma bem edificante. Nós sabemos, né, o quanto o trabalho é importante na vinha do Senhor. No Livro dos Espíritos, nos ensinamentos que Kardec nos traz, já está lá a lei do trabalho como uma das leis morais, uma das leis naturais vindas do Pai. Então o trabalho dignifica o homem, o trabalho nos dá condições de mantermos a nossa própria sanidade emocional e espiritual para sermos úteis na seara de Deus, né? E na seara de Cristo. Então, outra coisa que é falado para nós aqui, que às vezes a gente pode achar que essa encarnação é tudo, mas isso é apenas um pontinho. Então, de pontinho em pontinho, de trabalho em trabalho, de atendimento aos chamados, um de cada vez, elevando cada vez mais, aumentando as nossas responsabilidades, aumentando o nosso nível de entendimento, mais úteis seremos na seara de Deus, né? Agora nós vamos passar para um outro amigo, né, um outro espírito protetor aí que traz contribuição lá no Evangelho. Então, Henry Heine, ele era um poeta romântico alemão do século XIX e que depois até foi para Paris e continuou lá. E ele era chamado de último romântico e ele também era jornalista de bastante projeção dentro, né, do jornalismo da época. E ele vai trazer aqui para nós, voltando àquela história lá que já foi falada anteriormente, dos primeiros, né, os primeiros escolhidos. Então eles foram quem? Né? Os profetas, como nós já falamos, os apóstolos do Cristo, que foram os que trouxeram, né, a bandeira do cristianismo lá na época de Cristo, os mártires que a história registra e que deixaram aí como exemplo para nós, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas no mundo atual. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Estes que por último vieram, os espíritas, foram anunciados desde a hora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Aqui a gente foi lá dar uma pesquisadinha, né, no capítulo 6 do Evangelho também, que é o Cristo Consolador, que lá é prometido para nós que o Pai mandaria o Consolador prometido. Esse Consolador que o Pai iria nos enviar, iria nos ensinar todas as coisas e também ia relembrar o que o Cristo havia dito e que a gente não tinha entendido ou tinha esquecido. Então, isso aqui só confirma isso que está lá no capítulo 6, tá? E coletivos são os trabalhos humanos
Deus abençoa a solidariedade. O nosso papel aqui é seguir, né, os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ninguém evolui sozinho. É claro que eu não posso me deter porque as pessoas que estão ao meu redor não estão acompanhando, né, essa minha disposição a me melhorar. Mas o ideal é que a gente trabalhe na vinda do Senhor para alavancar seguidores que se contagiem pela nossa palavra, mas principalmente pela nossa mudança de atitude e pelos nossos exemplos. Então, coletivos são os trabalhos humanos por causa da reciprocidade de auxílio mútuo, um dar a mão ao outro para poder caminhar. Deus abençoa a solidariedade que nós temos de compreender as fraquezas, os desequilíbrios do outro e fazermos o possível, não criticar, não ter maus pensamentos, não emitir nenhuma negatividade, muito pelo contrário, estar sempre vibrando em prol e pelo bem de toda a coletividade. Continuando aqui com o MM, a reencarnação eterniza a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Então a gente sabe, né, que muitos obreiros que trabalharam na seara do Cristo, trabalharam na vinda do Senhor na primeira hora, revivem hoje ou reviverão amanhã, né, para retomar a tarefa iniciada, assim como nós também. Sempre há tempo para que a gente, né, possa investir nessa nossa conversão, nessa nossa aceitação, porque nós podemos começar a semear. Não foi interrompido porque extinguiu-se a nossa vida terrena. Daremos continuidade em outras oportunidades, tanto no mundo espiritual, mas principalmente no nosso retorno à vida material. Então, esse ensinamento também é muito importante para nós. Aí agora nós vamos passar para o Erasto, que no caso é São Erasto de Panéias. Ele é um dos mensageiros mais influentes entre aqueles todos que tiveram participação, né, na publicação dos livros de Allan Kardec, sempre nos trazendo muitas orientações, muitos interesses assim, de conhecimento e da sua palavra sempre muito coerente, né? Então ele vai falar também para nós, né? Ele vai falar para nós que nós temos, enquanto trabalhadores da última hora, nós temos que levar a palavra divina, espalhar essa palavra, mas não só a palavra dita, falada, mas a palavra demonstrada através das ações, né? Aos grandes que a desprezarão. A gente às vezes pode pensar muito assim, né, que as pessoas às vezes são movidas demais pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância. Então se colocam numa posição de superioridade e se distanciam desse caminho do Senhor. Aos eruditos que exigirão provas, esses eruditos, né, aquelas pessoas de grande intelectualidade que ficam se detendo apenas nos estudos, nas pesquisas, sem entender e esquecendo que a verdadeira conversão, a verdadeira palavra divina, ela é no coração e na nossa mente, não apenas na parte cognitiva, ela também é na parte do sentimento e do coração, né? E aos pequenos e simples que a aceitarão, porque eles entre os mártires do trabalho encontrareis fervor e fé. Os pequenos e simples que se fala aqui, né, são aquelas pessoas que são movidas pela humildade, aquilo que o Cristo nos ensinou. O Cristo era humilde, o Cristo plantou a humildade e nos deixou como caminho para seguirmos. Essa humildade não levando-se em conta poder aquisitivo, a humildade do acreditar, da fé, do perdão,
da simplicidade, de ver o outro como um igual. Essa é a verdadeira humildade que o Cristo falou para nós, tá? E o que temos que fazer? Ide e pregai. Pregai através dos nossos estudos, do nosso crescimento, da nossa compreensão e da disponibilidade que devemos oferecer à espiritualidade para estarmos sempre receptivos a trabalhar em prol da melhoria da nossa humanidade tão sofrida como todos nós estamos, né? No mesmo barco, aí na mesma carroça. Aí ele continua dizendo aqui que dia está chegando, né? Dia chegará em que a luz divina ele fala esparzirá, né? Nós pedimos uma licença poética aqui e trocamos para espalhará sobre os dois mundos, sobre o mundo material e sobre o mundo espiritual. Se já sabemos que são mundos que vivem sempre, que se coabitam, né? Vivem sempre em relação, dia virá que essa unicidade será mais marcante, mais preponderante para todos. Então, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai vosso caminho e segui a verdade. Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Então, a gente pode pensar o seguinte: a tarefa que Ele vos confiou, essa é a maior prova de amor que Deus pode dar para nós, nos trazer para, né, sermos também trabalhadores da vinha dele, termos essa vital importância de estarmos auxiliando os nossos semelhantes, porque a melhor maneira de ser auxiliado é auxiliando os outros, não é isso? E muitos se transviaram, sim, porque a gente sabe que não é fácil. Vai envolver muita renúncia, vai envolver às vezes até muita separação, né? Pessoas que de repente não coadunam dos seus pensamentos, então se afastam, mas nada é perda, porque dia virá em que todos nós estaremos juntos, vibrando no mesmo pensamento e na mesma emoção, certo? Nós hoje em dia podemos dizer que nós somos os atuais discípulos do Cristo e que, como tal, nós precisamos espalhar a boa nova. Se aquilo me faz bem, se aquilo me melhorou, me blindou, me fez ficar mais forte, eu tenho que fazer com que as pessoas saibam, através da minha transformação, do meu abraço sempre à vontade, do meu amor, do meu carinho, o quanto aquilo me fez bem. E isso é a melhor prova que nós temos que dar ao outro do quanto a doutrina espírita nos consola e nos, fortalece, certo? Uma outra coisa que a gente podia falar aqui sobre a verdade, é claro, através dos estudos, através dos depoimentos de todos os emissários espirituais que trazem para nós. Sabemos aquela frase maravilhosa do Cristo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E assim a gente vai poder caminhar, ajudar, semear. E vamos ver então quais são esses sinais que nós podemos reconhecer para aqueles que se acham no bom caminho. Em primeiro lugar, reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então nós podemos lembrar aqui da pergunta 893 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado qual a mais meritória de todas as virtudes. E é dito lá que a mais meritória de todas é aquela que se funda na mais completa caridade. Porque se eu sou caridoso para o outro, eu quero para o outro todo o bem que eu quero para mim mesmo. Eu quero saber que o outro está bem, equilibrado, eu não tenho lugar para ressentimentos, eu não tenho lugar para vinganças, para calúnia, para nada disso. Por quê? Porque eu vejo no outro a extensão de mim mesma. Eu descentralizo esse meu ego e absorvo todos ao meu redor. Por isso, a virtude é essa
né, a virtude da caridade é tão bem apregoada pelo Espiritismo, né? Ainda está lá, fora da caridade não há salvação, porque eu não posso evoluir se eu não ajudar os irmãos que estão na retaguarda. Então vamos ver, pelo número de aflitos é que leva um consolo. Então sempre ter uma palavra amiga, um pensamento positivo, um abraço, um olhar, nada de crítica, nada de julgamento, pelo seu amor ao próximo, como nós já falamos aqui. Só posso, Deus não é uma corporificação. Aonde eu tenho que amar a Deus? Eu tenho que amar a Deus no meu próximo. Outra coisa, pela minha abnegação, quer dizer, essa ação caracterizada pelo desprendimento, pelo altruísmo, pela superação das tendências egoísticas que por acaso a gente ainda traga, né? Pela dedicação extrema, pela renúncia de nós mesmos em função de estarmos auxiliando os nossos semelhantes. E isso com completo desinteresse pessoal, muito até com o desinteresse da gratidão, que às vezes um entrave para que a gente auxilie o outro, as pessoas, mas fulano não é grato, não importa, o que você fizer de bem para o seu semelhante, você está fazendo para Deus, você está fazendo para Jesus, você está fazendo para a espiritualidade superior, e consecutivamente a gratidão já está aí. E a gratidão verdadeira é aquela que te dá um alívio de consciência que você fez o que você pôde, o que estava ao seu alcance, o que estava dentro das suas limitações, porque também tem isso, né? A gente tem que ter sempre esse equilíbrio de não ir também demais sem saber se a gente tem capacidade. Então, fizemos o melhor, é isso sempre que a gente tem que ter em mente. Fiz tudo que estava ao meu alcance e dei o melhor de mim, tá? Pelo triunfo dos seus princípios. Que princípios seriam esses? Os princípios da verdadeira caridade, os princípios preconizados pela doutrina dos espíritos, pelo amor, pela benevolência, como já foi dito, pela abnegação, né? E por querer sempre o bem para todos ao nosso redor, tá? Então, os que seguem a lei de Deus, esses são escolhidos. Então, já vimos aqui que os escolhidos são aqueles que já atenderam o chamado, são aqueles que já absorveram na sua consciência a necessidade de trabalhar na vinha do Senhor, e aqueles que seguem a lei de Deus, tá? No livro dos Espíritos, a gente deixa como referência lá na terceira parte. É só dar uma estudadinha, dar uma lidinha lá que nós vamos encontrar um cabedal de orientações com relação aos fundamentos da lei de Deus. Então vamos continuar, né? Já para concluir, isso daqui é a última parte que está lá nas instruções dos Espíritos. Dessa vez nos foi trazido essas orientações pelo Espírito de Verdade, né? É sintetizado sempre pela imagem do Cristo, trazendo ensinamento para nós, né? Então, ele diz para a gente aqui, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. Eu não tenho que trabalhar auxiliando no trabalho do Cristo, porque eu quero evoluir, porque na outra encarnação eu quero vir assim, assado, nada disso. Eu tenho que trabalhar, né, no campo do Senhor, para ser útil, para trabalhar no bem, para auxiliar os nossos irmãos. E se Deus, né, me deu de repente a capacidade de saber fazer um aconselhamento, de ser amorosa, de dar um bom abraço, de ser carinhosa, de ter a palavra para o conselho, eu tenho que aproveitar, porque isso foram aptidões nos dadas pela espiritualidade também, e que não pode ficar sem uso, em vão, tem que ser aplicada para auxiliar, tá? E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Porque a gente pensa assim, você trabalha no bem, está buscando se melhorar, mas você não tem problema? Tem problema sim, só que você cala um pouco
os seus desequilíbrios, né? Os seus aborrecimentos, no caso aqui, os seus ciúmes, a sua discórdia, às vezes alguns resquícios ainda de orgulho, de ciúme, de egoísmo. Você cala isso em você para auxiliar o outro. E conforme você for trabalhando, você for ajudando o outro, mais você vai conseguindo, né, acertar as suas arestas e diminuir em você ainda essas fraquezas humanas. A melhor maneira de se curar, de se melhorar, é ajudando o outro, tá? Vamos continuar então aqui. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa na satisfação do vosso orgulho? As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então a gente até pode pensar assim, né? Nós precisamos cumprir determinadas responsabilidades que nós temos na terra. Trabalho, estudo, família, lazer, isso tudo faz parte da nossa vida de relação. Nós precisamos disso, nós precisamos de gravitar nas diversas modalidades da vida humana. Mas nós nunca podemos deixar que essas nossas obrigações da vida material nos afaste do verdadeiro caminho que temos que tomar, que é o caminho da nossa própria espiritualização. Aqueles que conseguem coibir as suas imperfeições, esses também são os escolhidos, que é uma luta ferrenha. O que nós temos que deter sempre as nossas moedas é na semeadura do bem que tivermos feito, porque é isso que nós vamos levar na nossa bagagem espiritual quando nós adentrarmos ao mundo dos espíritos. Quando retornarmos para a nossa casa, é claro que a nossa responsabilidade enquanto, social, familiar, isso tudo leva-se em conta, mas a verdadeiro caminho da espiritualização é o trabalho no bem, é se deter nisso para cumprir as nossas funções, mas se deter em apostar também no caminho que nos leva ao Cristo, a esse estado de bem-aventurança que a gente já falou ainda agora, tá? Então, o nosso orgulho, principalmente, que a gente sabe que é um dos piores malefícios para nós, que a maioria dos outros desequilíbrios nossos advém desse orgulho exacerbado que muitos de nós temos, né? E essas recompensas da terra, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são pontuais. As verdadeiras recompensas que nós devemos investir é as recompensas do céu, do nosso trabalho, através da caridade e da ajuda aos nossos semelhantes. É nessa que nós temos que investir maiores esforços. Aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então nós podemos perceber aqui, que não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, mas nós temos que ter isso como objetivo central de nossas vidas, auxiliar e trabalhar na vinha do Senhor, certo? E isso faz com que a gente também goze de confiança da espiritualidade. Como que se eu estiver numa situação de desequilíbrio, como é que eu vou ter moeda de barganha para pedir que a espiritualidade me socorra, me ampare, me proteja, me ajude naquele momento, se na hora que o meu irmão está com um problema parecido com o meu, eu virei as costas? Então, a espiritualidade vai ter confiança em nós e vai nos dar cada vez mais responsabilidades. Quantos de nós imaginaríamos que estaríamos atuando, principalmente dentro da casa religiosa, em posições que nós estamos atualmente? É porque nós fizemos por onde, nós tivemos pensamento reto, nós tivemos deliberação correta e estamos, mesmo aos trancos e barrancos, ainda, buscando o equilíbrio, mas estamos caminhando, tá? Assim
serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Aqui a gente chega ao que estava lá no início da nossa parábola, né? Quando é concluída a nossa parábola. Então, essa vigilância constante é trabalhosa, mas ela vai nos trazer benefícios em termos de auxílio nos momentos que estivermos também acabrunhados pelo peso das responsabilidades do mundo terreno, tá? Então, aqui vem mais ou menos umas explicações um pouco sobre essa parte que fala: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, nós temos que entender que não adianta a gente buscar posições superiores na Terra, já que elas não significam necessariamente um degrau na escala evolutiva. Não que a pessoa que executa uma posição superior na Terra também não vá ser convidado, não vai ser chamado e não vai estar numa posição de primeiro. O que vai importar não é o título, não é a ocupação. O que vai importar é o que a pessoa traz na bagagem do amor, plantado, cultivado, para que possa ser colhido, certo? A mesma coisa, os primeiros serão os últimos. Isso vai alertar também para que a gente, através do orgulho, a gente só pense em almejar privilégios na vida. Nós não viemos aqui para gozar das benesses da vida material. Nós viemos aqui para desenvolvermos atividades no mundo material. Mas, principalmente, nós viemos para plantar, colher e para procurar sermos o melhor em cada atuação que nós tivermos oportunidade de desempenhar nessa terra, nesse mundo, tá? Então, esses trabalhadores que foram contratados posteriormente simbolizam aqueles espíritos que foram gerados já há menos tempo, mas que ainda, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, não se desviaram, em recuos e trabalharam sempre em linha reta, não perderam o foco, não se deixaram levar por atalhos nem por desvios e alcançaram o projeto que outros se retardam a realizar. Daí a hora nona, a hora terceira, cada um está num ponto, cada um utiliza os seus recursos pessoais, os recursos que a espiritualidade te deu, de formas diferentes. Então, um otimiza o seu tempo, o seu caminhar no planeta, e outros já relaxam um pouco. Por isso, essa diferenciação de posição evolutiva que cada um de nós temos, tá? Para concluir, eu queria fazer aqui uma leitura de uma parte, um ensinamento, assim, uma conclusão da parábola que eu achei, assim, muito importante para nós. Então, esta parábola é um cântico de esperança para nós. Nada está perdido, nunca é tarde. Podemos acordar, podemos atender o chamado a qualquer momento e seremos sempre bem-vindos na vinda do Senhor, tá? Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nós mesmos. E quer nos encontremos no início da existência, quer estejamos já beirando a velhice, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. E assim, quem de nós não gostaria de receber esse salário divino? O salário do amor, o salário da humildade, da compreensão e do equilíbrio espiritual. Então eu espero que vocês tenham refletido bastante, me acompanhado nesse pensamento de reflexão, de debruçarmos em cima dos ensinamentos que nos foram deixados pelas instruções dos Espíritos. E vai lá no Evangelho, vê o capítulo 20, faz suas anotações, faz seu estudo, porque
Cada vez que a gente abre o livro e estuda alguma coisa relacionada com ele, mais a nossa mente se abre e o nosso coração se harmoniza. E é isso que estamos buscando. Então, espero que vocês tenham gostado, feito bom proveito, como eu fiz, né? Como eu agradeço a oportunidade do trabalho, como sempre, não na vinha do Senhor, né? Mas todos nós estamos trabalhando na vinha do Senhor, uns mais, uns menos, um em cada setor da vida, estamos todos. Muito obrigada e até a próxima vez, se Deus quiser.